Está começando mais um episódio do Podcom, o podcast da Pascom. Esse projeto de evangelização desenvolvido pela Pastoral de Comunicação da Paróquia Santo Antônio de Propriá. E Gabriel, quero aproveitar, dar aquele spoiler para os nossos acompanhantes fiéis, os telespectadores, dizer que a cada 15 dias terá um episódio novo com entrevistados Nesse mês de agosto, que nós estamos encerrando hoje, sim. Foi toda semana. Mas seguindo o mês de setembro, a gente vai levar a cada 15 dias, né, uma pessoa, um convidado para rezar conosco, para conversar também um pouco da nossa fé católica, a vivência cristã de cada um. Né? Então agradecer a todos que já passaram por aqui. Isso. Mas, né, com chave de ouro, o convidado de hoje é para lá de especial. Com certeza, o convidado de hoje é uma pessoa ilustre, queridíssima, né, por toda a diocese e além fronteiras, porque ele é internacional, tem que respeitar, né, que diretamente da Europa. Diretamente da Europa, tá vendo aí? Eu só conheço a Alemanha, mas a Alemanha ali, depois de São Miguel, né? Até ali eu cheguei. Depois dali eu não sei mais não. Mas o convidado de hoje eu vou deixar para que você apresente, né? Você conhece há mais tempo, então você tem propriedade para falar. Quem é o nosso entrevistado da noite de hoje? Já que nós estamos, né, celebrando essa vocação dos leigos, né, de modo especial dos catequistas, ninguém melhor que o filho de Dona Margarida, o Padre Gustavo. Seja bem-vindo, Padre Gustavo. Que alegria ter o senhor conosco nessa noite. A alegria minha estar aqui nesse momento e compartilhar com vocês um pouco da vivência, da experiência, da vida, da vocação, de tudo aquilo que o Senhor nos conduz ao longo da nossa vida. Como o Jamison diz, não é de enfeite não, viu? Pode comer, fique à vontade, né? E a gente vai falar principalmente da catequese, mas não só da catequese, né? Falar também do seu testemunho de vida, a vocação. O senhor hoje está morando onde? Bom, hoje eu moro na Espanha, estou entre Valência, que é onde eu estudo, faço faculdade, e Requena é a cidade onde eu faço pastoral, onde eu passo a maior parte do tempo também. Então, a minha experiência de paróquia, enquanto paróquia, é em uma cidade chamada Requena, que está a cerca de uma média de 80 quilômetros de Valência. Então, de domingo, eu costumo dizer, de domingo a quarta em Valência, de quarta a domingo em Requena. Muito bem. Agora é uma cidade pequena, uma cidade grande? Requena tem uma média de 22 mil habitantes. Mais ou menos a nossa região aqui, né? O senhor foi paróquio de Aquidabã. Sim. Aquidabã tem quantos habitantes? Aquidabã atualmente deve estar com 24 mil habitantes. Creio que não consta ainda no censo os 24 mil, sim. Mas deve ser mais ou menos isso. E aí, o que foi que o senhor sentiu assim de mais diferença quando chegou lá? É porque sair geralmente o senhor é do Cedro. Cedro de São João, Poço povoado Poço dos Bois. Quando saem daqui, geralmente o que falam, que mais sentem mesmo assim é a alimentação, a comida. Foi a comida também para o senhor? Foram os costumes? Não. O clima, né? O clima também é muito diferente. Creio que o clima pesou sim. Há uma dificuldade. Eu cheguei no final do verão, então quando eu cheguei estava uma maravilha de sol, muito quente. Sim. E com pouco menos de um mês, então a temperatura começou a cair de verdade. Então muito frio. E na cidade onde eu estou, acho que o máximo que chegou foi -8. Eita. -8 aqui para um sergipano né? Uma pedrinha de gelo. Com 19, 18 graus a gente tá no máximo de frio. Atualmente eu faço teologia bíblica, mestrado em teologia bíblica na Faculdade São Vicente Ferrer, que é uma faculdade da Arquidiocese de Valência. Quanto tempo já? Estou há quase um ano. Quase um ano. Ainda vai fechar um ano, mas no caso são 2 períodos, já 2 semestres. Mas imagino que para o senhor tenha sido muito intenso, né? Quase um ano, ainda não completou um ano, mas essa mudança de vida e sempre o novo causa medo. Acho que
É até uma curiosidade de quem está em casa, que estiver assistindo esse episódio, vai se questionar também como foi para o senhor essa mudança. Sair aqui de uma cidade, até então o senhor já era pároco, né, lá de Aquidauã, da paróquia Nossa Senhora Santana, não é isso? Senhora Santana. E aí, ir lá para Valença, né, uma realidade nova, um clima diferente, com pessoas diferentes, toda uma cultura. Como foi isso para o senhor? Então, a experiência, ela é enriquecedora sempre e, claro, se é enriquecedora é porque existem muitos desafios. Então, tem sido um momento de muitas descobertas, muitos desafios, mas todos proporcionando um crescimento crucial, eu diria, para a minha vida. Com certeza é um momento de muito crescimento e que será um divisor de águas na minha vida. Tenho certeza. Mas a gente diz assim, né? As diferenças de quando chegou na Europa e tudo. Sim, sim. Mas aí já era viajado. Lembra que quando a gente gravou com o Otávio, eu disse, pense a raiva que eu tive. A gente gravou com o Otávio, disse, pense a raiva que eu tive de Padre Gustavo. E quando tava lá em Fátima, mandando mensagem. Ah, tô em Fátima. Só pra fazer uma invejinha inveja. assim, né, de leve. Não, Então o senhor já tinha ido? já, na Europa sim. Eu fui uma viagem alguns meses depois de ordenado, creio, 6 meses depois de ordenado, então eu fui a Fátima, a Portugal, Fátima e Lisboa, a Polônia, Varsóvia e alguns outros lugares que eu não vou lembrar o nome, e também na Itália, que também foi uma série de lugares que eu não vou me recordar todos, mas Assis, Cássia, Lanciano, Roma e outras que Mas eu não vou sempre lembrar. pontos assim, né? Católicos. Sim, foi uma peregrinação com a comunidade Obra de Maria e a comunidade Mel de Deus, que é do Frei Josué. A comunidade Obra de Maria que nós conhecemos, temos creio que 5 casas aqui na diocese, e a comunidade Mel de Deus, que eu acho que está entre Brasília e Goiânia. O Frei Josué eu creio que vocês conhecem também, que tem aparecido na Canção Nova algumas vezes, em momentos de oração. Mas a gente sabe que o senhor é um apaixonado pela catequese, né? Também para registrar, quem hoje é assessor da catequese na diocese é o Padre Pedro. Padre assessor Pedro, mesmo que a gente chama. Que está como pároco em Gararu. Né? E aí tem também a Daniela, que está na equipe de coordenação e tudo. Né? Nós convidamos o Padre Pedro para participar, mas aí ele disse que diante da realidade e da logística também nossa, que nós só podemos, né, gravar o Podcom à noite, ele disse, à noite pra gente fica um pouco complicado, mas façam com o Padre Gustavo que estão em boas mãos. Então, assim, por que é que o senhor tem esse gosto tão grande pela catequese? Porque é a primeira coisa, dá trabalho. Dá trabalho. Bom, eu fui catequista 5 anos na minha comunidade. Poço dos Bois mesmo. Poço dos Bois. Por necessidade. Eu digo que por necessidade, porque no momento em que eu cheguei na comunidade, na igreja, na capela, nós estávamos sem catequistas. Então, a comunidade não tinha catequese. Então, com o despertar da vida cristã, eu observava um pouco isso e sentia que havia uma necessidade. Então, diante do tamanho da importância que é a catequese para uma comunidade, e eu via que ali nós não tínhamos. Então, eu me coloquei à disposição. Na verdade, quando me fizeram um convite, então me coloquei à disposição e fiz um trato com uma amiga. Eu lembro muito bem disso, porque ela disse, se você aceitar, eu vou com você, eu lhe ajudo. Eu disse, certo, eu só vou se você for. E eram 2, na verdade. E somamos os 3 catequistas e vamos colocar isso para frente. Ficaram só os 3 mesmo? Era para ser os 3. Então, Sim. Uma semana depois, um caiu fora. Já tinha muito. E eu creio que um mês e meio depois, a outra pessoa também saiu e eu fiquei só. Então, mas nesse tempo, como era a vida de igreja, assim, no modo geral? Levei 5 anos, assim, a catequese. E aí, claro, como catequista,
fui participando de encontros na diocese. Sim. Então começa o despertar um pouco por aí. Você dizia, perguntava A sua vida de igreja, a né? Porque vivência. o senhor não desembarcou de vez na catequese, tem que ter tido Não. Ainda ontem eu estava com minha prima, que foi a minha catequista, uma das minhas catequistas, e ela lembrava dos convites que ela me fazia para participar da catequese. Vamos para a missa. Ela descia lá a ladeira, do Poço dos Bois, e passava na frente da minha casa e me chamava. E eu dizia, próxima semana eu vou. Eu dizia, hoje não vou não, Aquele hoje é amanhã, né? Então, me chamava e eu nunca tinha tempo, disposição, não estava pronto, não estava preparado. E, pois, depois fiz a catequese, mas já fiz a primeira comunhão, eu creio, passei muito tempo até receber a comunhão mesmo, mas eu acho que recebi já com 12 anos, 11, 12 anos, mais ou menos isso. E ali, depois daquele momento, então já não... É o que acontece com muitos jovens, muitas crianças, adolescentes que recebem o sacramento e já não participam mais da vida da comunidade, da vida da igreja. Comigo não foi muito diferente, eu me afastei, passei, creio que mais 5 anos bem afastado, sem nenhuma relação ali com a igreja, senão que de vez em quando, de ano em ano, nas festas, ajudava em alguma coisa, mas sem nenhum compromisso, sem nenhuma consciência também. Católico ABC, né? Aniversário, batizado e casamento. Sem nenhuma consciência ali da vida cristã, da vida... E depois dos 17, tinham 2 amigos meus que sempre me chamavam. Nós participávamos de muitas coisas assim na comunidade e éramos amigos de infância, realizávamos muitas coisas entre os amigos, de gincanas, na rua, de bairro. Então tinha uma vida dinâmica assim, né? De muita brincadeira. Sim, muito ali louco, na comunidade, então nos reuníamos à noite e fazíamos jogos com perguntas, mobilizávamos a juventude coisa, né? toda. Não tinha celular, não tinha tablet, não tinha que computador. ocupar mesmo. Os meninos Exatamente. brincavam. Agora é Exatamente. só WhatsApp, TikTok. E dali eles começaram a dizer, vamos montar um grupo de jovens. Então quando eles vinham com esse convite, para mim soava muito estranho. E eu dizia, não, nada de envolvimento com a igreja. Sim. Eu sempre recusava. E Mas tinha algum motivo específico? Era não, simplesmente não. nada específico. Só não tinha uma identificação, nenhuma identificação com isso e achava que não seria legal, que não seria interessante. Pois que depois de algumas crises existenciais, crises de identidade, de fé, né, porque chega um determinado momento que você começa a se perguntar muitas coisas. Então, eu me via muitas vezes defendendo a fé católica diante de protestantes e depois eu me perguntava, mas por que é que eu estou defendendo? Se eu não estou dentro, se eu não estou envolvido, né? Por quê? Eu começava a me perguntar se de fato eu era católico porque algumas realidades eu não vivia. E eu via que essas outras pessoas defendiam e viviam aquilo e eu estava defendendo uma coisa que não passava pelo meu coração. Era talvez mais por saber que era católico, ou dizerem que eu era católico, e eu me via na obrigação de defender. Era meio que um time de futebol. O meu time é esse, é a igreja católica, então não fale mal que um pouco assim. E depois eu comecei a me questionar também sobre muitas coisas, né? Dentro dessa crise, eu chamo de crise, mas não é, quando a gente fala crise, não é que é um desespero. São os questionamentos que a gente vai fazendo. Então, quando eu via algumas pessoas passando em frente à igreja e faziam o sinal da cruz, e eu me perguntava, por quê? Sim. Ou para quê? E aí eu comecei a questionar algumas pessoas. Por que fazer o sinal da cruz? Para que fazer o sinal da cruz quando passa em frente ao cemitério, quando passa em frente a uma capelinha, a uma igreja? Eu não sabia por que isso, e aqueles questionamentos começavam a ser mais gritantes, e aí eu fui ao encontro, mas eu ia não porque queria saber de fato, mas para questionar a outra pessoa e dizer, se você não sabe,
então você não tem por que fazer. Para que fazer? E de fato, quando eu questionava as outras pessoas, não, porque é costume, é porque todo mundo faz. Não eram respostas plausíveis, não eram respostas fundamentadas. E isso, não sei se me deixava mais contente de dizer, você não tem razão, Sim. ou me entristecia mais de saber que não há uma razão para isso. Então, tanto que eu fazia pelo costume e eu deixei de fazer, já que não há uma explicação, não há uma razão, não tem por que eu fazer. Então, eu já não fazia mais. Então, foram vários questionamentos como esse que me levaram a me distanciar mais racionalmente. Porque já havia a distância de não frequentar, sim, e aí depois começou essa consciência de afastamento, de desligamento, à beirada de dizer, eu não sou porque eu não estou. Sim. Então, foi esse momento assim de crise que me levou a buscar conhecer mais, né? Então, ouvindo a Canção Nova tem um papel fundamental na minha vida cristã, foi uma catequista para mim. Sim. Eu posso dizer categoricamente que a TV Canção Nova foi uma catequista na minha vida, porque em determinados momentos eu me vi diante daquele canal e ali eu encontrei algumas respostas. Eu fui... Coisas que estavam guardadas dentro de mim, coisas que estavam rondando a minha cabeça, e ali eu fui descobrindo, eu fui encontrando respostas em diversos programas ali da Canção Nova. Como começou? Era sua mãe? Tinha um costume de assistir? Não. Sintonizou por acaso? Sim, por acaso, sozinho em casa. Eu lembro de programas ambientais que a Canção Nova fazia também. E eu sempre tive uma boa relação com o meio ambiente. Sim. Sempre gostei. E aquilo dali foi chamando uma coisa a outra. Eu lembro que é porque acontece tudo muito junto, né? Os momentos de crise, as perguntas, as dúvidas, o convite dos amigos, sim, a formar grupo de jovens, e a gente agora não, ou não, isso não dá certo, ou deixa para depois, em outro momento. As coisas vão acontecendo ali muito simultaneamente. Até que eu lembro que uma noite, ouvindo um programa da Comunidade Missão Mensagem Brasil, na Canção Nova, com Eugênio Jorge e a esposa, e ali eu senti uma identificação. Eu disse, que coisa boa, né, de se ouvir, que coisa boa de se transmitir, porque eu sentia, naquele momento em que eu ouvia, me sentia bem e sentia a necessidade de comunicar aquilo que eu experimentava, aquilo que eu estava vivendo. Então foi um pouco que escutando a Canção Nova e ouvindo o convite de Pedro e Júlio, dos Gêmeos, que muitos conhecem, de dizer, vamos formar um grupo de jovens, mas sem saber exatamente o que ia fazer, como seria. Mas esse grupo de jovens que foi formado, foi aquele mesmo grupo daquele pessoal que ficava brincando? Sim, ali com muitos na deles. Rua, mas algum deles que já tinham uma iniciação à vida católica, ou foi assim, do nada, não, entre aspas? Tinha uns que frequentavam já, porque os pais iam, já participavam mais de missa, tinham mais contato com a igreja do que eu, certamente. Esses meus dois amigos costumavam ir aos domingos à missa, coisa que eu não costumava fazer. Então, formamos esse grupo de jovens, buscamos pessoas mais experientes, mais velhas, para perguntar como funciona, o que devemos fazer, por onde vamos caminhar. Então, dali foi despertando muita coisa. E como você se vê à frente, né, você sente também a necessidade de buscar o que você vai oferecer, buscar o que você vai organizar, buscar o que você vai ofertar naquele momento ali para para aquilo acontecer. No caso, o senhor não andava muito, não frequentava muito, né, a igreja, tudo mais, não tinha um engajamento na igreja, do nada. Acabou sendo formado, não foi bem do nada, né, mas acabou sendo formado esse grupo depois de muita insistência, e aí já colocaram o senhor para ficar numa liderança do grupo? Não necessariamente, assim, não tinha uma liderança ainda. Depois a gente foi descobrindo que havia necessidade de ter uma coordenação, alguém para mexer com isso, com aquilo, mas estávamos ali os três, Pedro, Júlio e eu,
mais organizando, buscando, vendo as coisas, então... Mas não fiquei na coordenação. Eu fiquei na coordenação do grupo 1 ano antes de sair para o seminário. Olha aí. Isso já há uns 7, 8 anos depois. E qual era o nome do grupo? Agora eu fiquei curiosidade. Tinha nome? Tinha. Força Jovem Comunhão com Fátima. Olha, Nossa Senhora aí, presente. Porque Nossa Senhora é padroeira de Poço dos Bois, né? Nossa Senhora de Fátima é a padroeira do povoado. Inclusive uma festa muito bonita no mês de outubro, né? Dia 13, o dia da última aparição Exato. de Nossa Senhora. Geralmente a gente comemora Nossa Senhora de Fátima, né? Celebra as aparições na primeira. Lá em Poço dos Bois é na última, no dia 13 de outubro. Sim, existem algumas razões para isso. Uma, talvez porque na época a escassez de padre não permitia que houvesse... No 13 de maio. Então, essa é uma das explicações de como a festa aqui é a festa da diocese. Então, talvez para não haver esse conflito aí de datas, de festividades. Outra explicação é que a imagem tenha chegado no mês de outubro, né? Foi doada por alguém ligado à política e chegou nesse período, no mês de outubro, que para nós é período de eleição, sim. E a festa ficou um pouco aí. O fato é que outubro é a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, e eu creio que cai muito bem também a festividade nesse dia. Então o senhor foi para esse grupo, foi um dos fundadores, de certa maneira. Sim. Né, os 3. Em meio a esse grupo surgiu a necessidade de catequista. O senhor foi ser catequista. Sim, a formação desse grupo está ligada à minha inserção aí na comunidade, na igreja. E aí daí o despertar de muitas coisas, da vocação, inclusive. Pronto, então já chegamos em mais um ponto, né, desse bate-papo, e falando desse despertar da vocação, porque, pelo que eu entendi, a vocação começou a surgir dentro do grupo, né, porque o senhor largou o grupo aí pouco tempo antes de entrar no seminário. Então, como foi isso? Né, dos 3, o único que começou a ter esse desejo, esse ardor no coração, né? Porque a gente sabe que é aquela coceirinha. Como foi isso? Só foi você tá sentindo a coceirinha? Não. Eita. Você tá com a coceirinha. Minha namorada bem ali atrás não gostou dessa ideia. Olha, né não, Júlia, viu? Jesus. Me coloquei agora numa saia justa. Eu senti aí uma... Mas enfim. Ah, Jesus. Como foi a coceirinha no coração de ser padre Gustavo? Mais uma vez perpassa a dimensão da necessidade. Essa palavra é um pouco arriscada, mas ela está dentro do meu despertar vocacional. Como eu percebia a necessidade de catequese, de catequista, eu tinha necessidade de um contato com um sacerdote, com um padre. Sim. Né? Porque, como eu disse, tinha muitas perguntas, muitas dúvidas. E isso, com a inserção no grupo, com o contato com a TV Canção Nova, só foi crescendo, só foi aumentando. Não é que eu fui encontrando respostas de imediato e pronto, estava tudo resolvido. Não. Os questionamentos foram aumentando, as dúvidas e a busca também. O diferencial é que, em meio às perguntas e às dúvidas, começou um caminho de busca, de querer descobrir. E à medida que eu descobria, que eu conhecia um pouco mais da igreja, da vida da igreja, do caminhar em Deus, eu me encantava. Então, esse encantamento foi fundamental. Eu perguntava, por exemplo, isso já participando do grupo tudo, a quem era mais experiente, quem tinha mais tempo ali, perguntava, por que se ajoelha na hora do terço, de rezar o terço? A minha comunidade, lá em Poço dos Bois, nós rezamos o terço todos os dias. A comunidade se reúne para rezar diariamente o Santo Terço. E eu perguntava, por que se ajoelha nessa hora? Por que se levanta? Algumas pessoas ficam de pé nesse mistério. Eu ficava no fundo, mas ficava observando. E aí eu queria saber o porquê se ajoelhar. A mesma coisa na missa. Tá vendo? O padre Gustavo é padre porque um dia lá atrás ele foi curioso. Tá vendo aí? É curioso. Eu lembro de uma frase que eu não sei de quem é, mas eu vi essa frase em um livro na 6ª série. Se não fosse a curiosidade, ainda estaremos na idade da pedra. Deus abençoe, padre. Então, a curiosidade, a dúvida, a pergunta
elas são boas, elas são sadias. E aí nós precisamos encontrar a fonte das respostas, buscar as respostas nos lugares certos. Mas eu acho que no meio disso tudo, padre, além da curiosidade, é porque em nenhum momento o senhor ficou parado, né? Se paralisou. Muito pelo contrário, pelo menos até então, né? No decorrer dessa conversa eu vou vendo que ia surgindo a curiosidade, os questionamentos, que eu acho que passa na vida de todo cristão, que conhece, que teve uma experiência em algum momento da nossa vida, né? E aí, mas o senhor teve essa sede, acima de tudo eu tô podendo perceber isso, né? Essa sede de conhecer, essa busca pela verdade, pelo sentido de tudo aquilo que já existia à sua volta, mas que até então o senhor não conhecia, era como se fosse um mundo desconhecido. Sim, é um pouco do que está na carta de São Pedro, das razões da nossa fé. Eu tinha uma necessidade de dar razão à minha fé. Sim. Então, primeiro veio a pergunta se eu tinha realmente fé, que fé era essa, como é que eu me identificava como católico, e aí eu queria dar razões para isso. Porque como é que pessoas que estudam, ou pessoas que de uma inteligência, como é que estão aí? Não é à toa, não é por nada, deve ter um fundamento. E eu fui atrás desses fundamentos, o que salvou a minha vida, certamente. Tá, e por que aqui quando passa em frente à igreja, ao cemitério, faz o sinal da cruz? Olha aí, agora que não foi em busca. Queremos a resposta. Bom, muitas respostas eu não descobri teoricamente. Eu não encontrei respostas em livro prontas, mas a experiência me levou a essas respostas. De saber que, por exemplo, esse questionamento, que para mim era muito forte, eu nunca encontrei respostas em livros, nunca encontrei respostas prontas. Mas, a partir da minha experiência dentro da comunidade, da experiência de fé, ali eu reconhecia um lugar sagrado. Sim. Ali eu reconhecia que havia a presença de Deus. Né? Ali reconhecia como um lugar de respeito. E fazer o sinal da cruz é esse reconhecimento da nossa parte que estamos diante do sagrado. Estamos diante de algo que para nós é importante, tem um valor muito grande. E até na própria catequese, essa dimensão desses ritos, digamos assim, também ajudam na inserção daqueles que estão afastados, porque hoje a gente fala muito, não se encontra uma criança pra gente falar de Jesus e ela dizer, não sei, nunca ouvi falar, não sei quem é. Mas o contato, parece que ao longo dos tempos, quanto mais a gente vai evoluindo no tempo e evoluindo na tecnologia, no tudo, parece que Jesus vai se tornando um personagem histórico, talvez. Para muitas famílias, para muitas pessoas, a pessoa de Jesus é uma pessoa distante. Eu conheço Gabriel de vista, mas eu não tenho contato com Gabriel. Sim. Eu posso até dizer que não gosto dele, porque eu o vi em determinado lugar, em uma determinada situação, mas eu não gosto por aquilo que eu vi naquele momento, mas eu nunca tive contato com Gabriel, nunca olhei nos olhos de Gabriel, nunca passei mais de uma hora junto a ele para saber o que é que ele tem de bom, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, como é que eu posso lidar com ele, como é que ele lida com as coisas. Então, eu falo de Gabriel, digo que o conheço, mas eu não tenho nenhuma experiência com ele. Eu nunca fiz nenhuma experiência com ele. Então, hoje, e eu acho que não é uma coisa nova, se fala muito de Jesus, todo mundo fala de Jesus, mas quem é que realmente teve uma experiência? Quem esteve com ele? Quem o experimentou na sua vida, no seu coração? Quem o reconheceu em determinadas situações da sua vida? Aí é uma outra coisa. Quando o senhor diz assim, hoje se fala muito em Jesus, mas quem realmente teve um contato, uma proximidade com ele, o senhor não acha que ultimamente até a perseguição mesmo tem aumentado? Às vezes eu me pergunto assim, até politicamente e de tantas realidades, parece que a igreja passou a ser mais perseguida, né?
como é que eu posso dizer? Nas séries, programas de televisão, tudo, hoje se fala. Não sei se era melhor que não se falasse. Não tô dizendo que era melhor que não se falasse, mas falam na igreja e falam mal. Sim. Né? E parece que há uma necessidade das pessoas hoje em dia de contestar cada vez mais firme aquilo que a igreja prega. Hoje, por exemplo, eu estava no YouTube mesmo, vi um vídeo que diziam assim, as verdades que a igreja católica não conta. E eu fui assistir, quando eu assisti eu disse, meu Deus, quanta mentira, porque era mentira deslavada mesmo. Inclusive fotos de papas, às vezes diziam que era um papa lá, inventavam um nome, não sei, João 23. Então você via que a história estava claramente ali, totalmente distorcida. Só que é aí que eu começo a me perguntar, talvez o Jamison, o senhor obviamente que é padre, né? Uma pessoa que está inserida mais na vida de igreja percebe que ali é totalmente tendencioso. Mas às vezes um que não passou por uma catequese, ou passou e não foi uma catequese que tocou o coração, vê um vídeo daquele e já se revolta. A igreja é isso. E toma como verdade. Toma como verdade. Só que é isso que eu percebo hoje. Parece que a igreja está sendo cada vez mais perseguida. Beleza, sempre foi perseguida. Sim. Sempre foi. Mas hoje parece que as pessoas têm um prazer, uma necessidade de falar mal e de ir contra. Eu não diria mais perseguida, mas as formas de perseguição elas vão mudando ao longo da história. Nós já tivemos momentos muito críticos na vida da igreja, de muita perseguição, e como temos ainda hoje, por exemplo, em determinados países, em determinados espaços, há uma perseguição e punição para os cristãos, para os católicos. Hoje nós temos uma pluralidade de perseguição. Nós temos ataques, obviamente, pelo tempo que nós não tínhamos há 100 anos atrás, há séculos atrás. A forma de perseguição ela vai mudando. A perseguição ela sempre teve, em alguns momentos mais intensa, outros menos. Mas eu acho que está muito na forma e onde nós estamos inseridos, no meio em que nós estamos inseridos. E aí nós vamos percebendo mais esses ataques. Eles vão se tornando mais evidentes, mais claros para nós, de acordo com o meio onde nós estamos inseridos. O senhor já se sentiu perseguido de alguma maneira por causa da fé? Sim, não diria uma perseguição, vamos direta, dizer, incisiva. mas indiretamente, sim. Por exemplo, voltando à história inicial, quando eu comecei a vivenciar a minha fé dentro da igreja, ali ainda no grupo de jovens, então muitos dos amigos perguntavam por quê? Porque havia uma mudança no meu estar, no meu comportamento, na minha fala. Então, por que isso? Para quê? Que necessidade tem de frequentar determinados ambientes e não frequentar outros ambientes? Então, para que isso? Então, aí está um pouco isso. Dentro da sala de aula, quando você toma um partido, um posicionamento, e você diz, justifica o seu posicionamento e, claro, vai perpassar a fé, e aí você tem o ataque do professor, você tem o ataque do colega de turma. Então, eles vão acontecendo muitas vezes veladamente. Então, pode falar. Então podemos dizer, pelo menos aí pelo que o senhor acabou de falar, principalmente nessa questão dos questionamentos. Olha, é interessante de ver que o senhor um dia teve esses questionamentos do porquê, para quê, qual o sentido de tudo isso. Mas a partir do momento que ele teve essa experiência, após ter buscado conhecer mais a palavra, conhecer mais a igreja, outras pessoas também começaram a ter aqueles mesmos questionamentos que o senhor teve. Então, podemos dizer que daí foi aumentando no seu coração esse desejo por ser catequista, né, de levar a palavra, de levar o conhecimento? Sim. Como eu não tinha conhecimento e buscava, eu via que outras pessoas, inclusive que estavam dentro, tinham a necessidade de encontrar respostas, de fundamentar a sua fé, para que não fosse um fazer por fazer, estar por estar, mas que fosse um estar consciente, um fazer consciente, que fosse uma experiência de fato de vida minha e dos outros que estavam ali comigo.
E aí, daí surge essa necessidade de transmissão da fé. A catequese é transmissão da fé. E eu sentia no meu coração, talvez pela beleza que eu notava, que eu percebia, de dizer, isso precisa ser conhecido. Sim, Outras pessoas precisam saber disso. E ali, claro, eu me via na obrigação de transmitir, de falar, de ensinar, de dizer, né, de partilhar. Então, muitas vezes eu me vi nessa condição. Eu descobri isso, eu sei isso, eu preciso dizer isso. Eu não posso reter isso para mim, eu não posso ficar com isso para mim. Outras pessoas precisam ter esse conhecimento. Então, aí está a minha motivação de estar na catequese, aí está a minha motivação vocacional também, porque, como eu estava dizendo, a necessidade do contato com o sacerdote, com o padre, de responder algumas perguntas, alguns anseios que estavam dentro de mim, e que muitas vezes me faltava. Então, eu comecei a me colocar no lugar. Como é que eu tenho necessidade de conhecer, de transmitir, outras pessoas também têm. E aí me surgiu um questionamento, me fizeram um questionamento. Não seria você para fazer isso? Você não poderia fazer isso, já que outras pessoas, você sabe que outras pessoas precisam desse contato, desse conhecimento. Você não poderia estar à disposição para fazer isso? Então, foi um questionamento que me levou a estar no lugar do sacerdote, que eu tinha necessidade de contato. E não seria eu para estar em contato com outros e responder a esses questionamentos. Então, ali foi uma chave virada para o despertar vocacional. Agora, deixa eu perguntar um negócio ao senhor. Como é a internet lá na Espanha? 5G. Eita, tá vendo, Gabriel? Duvido que seja melhor que a InfoBR. Tem igual não. InfoBR, padre, quando o senhor voltar da Espanha, já sabe. É a melhor do Baixo São Francisco, não tem igual. Com certeza, não pode perder não. Voltou da Espanha, chegou na mesma semana, já InfoBR, já manda instalar, porque para não perder as transmissões, mas também para ficar conectado aí, né? O senhor, eu vejo que gosta muito da rede social do Instagram, altas fotos, TBT, aquela inveja fica... Deus. E as fotos de Padre Gustavo, ele disse que gosta desse contato com a natureza, cada foto. Percebi, não, padre, eu percebi, não se preocupe não, assim, né? Eu vi, gostei, achei muito lindo. Mas, voltando ao assunto, meu Deus, que eu me perdi. Eu lembrei de... Ligue não, padre, é assim, viu? Eita. Eu lembrei de um filme, acho que é um desenho, né? Com base no que ele ia falando. E é uma frase bem bonita que é: viu a necessidade e atenda. Né? A gente pode pegar essa frase de um filme infantil, mas trazer também para nossa vida enquanto católicos. Porque muitas vezes, padre, eu falo por mim, eu espero dos outros, né? Porque Gabriel sabe mais, porque o senhor é padre e sabe mais, então o senhor pode levar a palavra, mas a gente precisa ter esse entendimento de que nós também somos chamados a isso. Então não é esperar somente que o outro faça, porque também somos filhos de Deus, batizados, temos a graça, e é só o quê? Se confiar na ação do Espírito, né? Para propagar, para falar mais do Evangelho, para levar o conhecimento da fé. Eu acho que muitas vezes as pessoas, principalmente os jovens, que bebem dessa verdade, é porque acaba sendo mais fácil ele beber disso, dessa mentira, que alguém pega lá e diz as verdades, enfim, né, que a igreja não conta. Mas para aquela pessoa é mais fácil. Eu acho que aí é onde entra também a nossa parte, né, dessa pastoral de comunicação, de levar o conhecimento para essas pessoas. E falando nisso, o senhor que gosta das redes sociais, né, o senhor que tem esse contato, essa facilidade, como é que o senhor vê as redes sociais para a catequese, né, os meios digitais, melhor dizendo? Eu não vou ser restrito só às redes sociais não, mas os meios digitais para a catequese de hoje em dia. São necessários. Nós estamos em um momento, né, da nossa sociedade, da nossa vida, em que tudo perpassa e gira por meio das redes sociais, por meio de todos essas, como é que chama? Bom, esses meios de comunicação aí todos, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio WhatsApp, todas as mídias. Então, tudo vai perpassando por isso. A agilidade da comunicação,
a necessidade hoje que nós temos em tudo perpassar por isso. Então, claro, a catequese precisa se utilizar também desses meios. É importante, é fundamental que estejamos em contato com isso, até para que possamos alcançar as pessoas que têm contato também, que lidam, que estão aí inseridas nesse meio, nessas comunidades. Então, hoje faz parte, precisamos e temos, graças a Deus, muita gente com muitas habilidades e se movimentando aí. Precisamos dar passos grandes nessa questão, precisamos, mas eu creio que já evoluímos bastante e não deixamos a desejar no que diz respeito à transmissão da fé por meio das redes sociais. Há muita gente boa inserida aí. Precisamos melhorar muita coisa entre nós, no sentido da própria comunicação e do que se transmite, como se transmite, mas estamos bem inseridos. Só que hoje se fala muito numa nova catequese. O que é que muda, o que é que não muda, né? Pegando o gancho já dessa questão das redes sociais, que querendo ou não é uma atualização. Sim. Mas assim, por que hoje se fala numa nova catequese? Né? Porque é que também a gente encontra muita gente que diz, na catequese a gente tem que chegar, tem que ter mesmo ali o caderninho, tem que aprender a Ave Maria, aprender o Pai Nosso, né, e tal. O que é que muda? Mudou, não mudou, né? Se é transmissão de fé, o que é que tem de diferente agora nessa tal nova catequese? O velho e sempre novo. Nós, ultimamente, nos últimos anos, a igreja vem refletindo muito a catequese enquanto transmissão da fé, né, na sua maneira de fazer, como está fazendo essa transmissão da fé. Então, isso vai desde o Concílio Vaticano II, essa reflexão. Então, nós já estamos aí há muitos anos refletindo sobre esse jeito de transmitir a fé, a maneira como nós transmitimos a fé. Então, parece uma coisa dos últimos dias, mas é dos últimos anos e anos. E essa reflexão, claro, ela vem crescendo, ela vem evoluindo ao longo desses anos e vamos dando passos, tomando decisões, mudando metodologias para que a fé ela possa ser transmitida, para que nós possamos acompanhar o ritmo da vida, a dinâmica dos nossos tempos e assim poder chegar ao coração das pessoas, porque podemos ficar de lado, ficar de fora e sermos vistos como uma coisa que já não se necessita mais, já não se utiliza mais, já não se precisa mais. Por isso nós nos inserimos no meio e precisamos acompanhar o ritmo da vida, mas dentro desse ritmo fazer essa transmissão da fé. Existe a reflexão da igreja, existem as decisões nesse sentido, e aí, claro, ao longo desses anos passamos e refletimos a catequese renovada, era o termo utilizado nesse momento, e agora falamos da iniciação à vida cristã, que é um olhar para trás, é um olhar para os nossos primeiros pais na fé, olhar os primeiros cristãos e nos inspirarmos ali, de como era feita a transmissão da fé, para atualizar isso nos nossos dias. Talvez nos distanciamos muito ao longo dos séculos da maneira como os primeiros cristãos viviam, como faziam, que metodologia utilizavam e como faziam com que os demais fossem inseridos dentro da comunidade cristã. E agora buscamos, nesse momento atual, olhar para os primeiros cristãos e nos inspirarmos neles para transmitir a fé, com metodologias próprias do nosso tempo, com várias coisas que são nossas e da atualidade, mas sempre com um olhar lá atrás, onde está a nossa fonte. Então precisamos estar sempre junto da fonte. Então os nossos primeiros pais beberam na fonte
e nós não devemos nos afastar deles no que diz respeito à transmissão da fé. Então, olhamos para eles para bebermos também da mesma fonte, que é o Cristo Jesus. Como fica essa questão? Porque, assim, de certa forma, é mais difícil, digamos. Não sei, talvez dê um pouco mais de trabalho. Já ouvi de catequistas, né? Pra mim é muito melhor, eu abro a Bíblia, levo uma vela, acendo uma vela, abro a Bíblia, leio o texto bíblico e vou meditar com eles. Muito mais fácil. Né? Já ouvi de catequistas dizendo isso. Mas, sei lá, tem algum... Pensando nessa catequese renovada, mesmo que seja só a Bíblia, abrir, ler, meditar, será que às vezes não é essa mesma atitude, mas de uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais dinâmica, ou tem que ser uma coisa grandiosa e que, como dizem, né, dá trabalho, né, o visual, o estético, né, o cuidar para que ali naquele encontro de catequese existam elementos que remetam ao tema daquele encontro. Como é que a gente pode ver isso, trabalhar isso? Veja, eu creio que parte muito da dimensão vocacional. Nós precisamos de catequistas vocacionados, catequistas que se sintam chamados a sê-lo. Eu me sinto chamado a ser catequista. Então, eu como cristão, aquilo que a gente falava, do notar a necessidade, do perceber e sentir a alegria de transmitir. Então, o catequista deve ser aquele que sente essa necessidade e essa alegria naquilo que faz. Quando eu transmito a fé, então eu não faço para cumprir um papel, para cumprir uma obrigação, ou eu faço porque, sei lá, porque eu quero ser catequista. Quando eu não dou razões para que eu esteja ali, para que eu seja catequista, eu não serei um bom catequista. E o bom catequista, se é que podemos assim dizer, ele vai buscar o melhor meio de transmitir a fé, o melhor meio de levar a mensagem, que é o que nós precisamos, é a nossa necessidade enquanto cristãos, discípulos e missionários de Jesus, transmitir a fé. E aí, claro, se eu quero transmitir a fé da melhor maneira, eu vou buscar os melhores métodos, os melhores meios para fazê-lo. E a igreja orienta como fazer isso. Agora mesmo, como dizia, com essa reflexão, quando falamos em iniciação à vida cristã, que precisamos olhar como os primeiros cristãos eram iniciados na fé e como nós necessitamos iniciar essas outras pessoas na fé, então eu preciso me utilizar de uma metodologia que é indicada pela igreja. Sim. E se eu tenho vocação para ser catequista, se eu quero ser catequista porque me sinto chamado a transmitir a fé, isso, por mais que eu sinta que é trabalhoso, que tem as suas dificuldades, eu vou sentir sempre gosto em fazê-lo. Né? Não vou dizer, isso a igreja está colocando, mas eu não quero. É um sinal de que você não está correspondendo à vocação. Não está transmitindo a fé. Não está transmitindo a fé. Porque uma obrigação, podemos dizer. Eu faço... Né? Sim, que não é... Eu faço porque eu sinto a alegria de escutar a igreja me orientando. Quando a igreja me orienta, eu sinto gosto em cumprir com aquilo. E muitas vezes, quando eu vacilo que eu não posso cumprir, eu sinto remorso por isso. Não vamos tocar nesse assunto, não. Eita, Jesus. Vamos mudar a conversa. Mas um conselho para talvez algum catequista que está assistindo. Sim, né? Ou um catequista que está na mesa. Tem um amigo meu, um catequista, que talvez esteja nessa situação de dizer assim, poxa, eu amo ser catequista, gosto, me sinto bem. Né? Não eu, que sim, de repente alguém está em casa. Uma pessoa, né? Mas ali. Diz, olha, não estou conseguindo transmitir a fé da maneira que eu queria. Né? Talvez por diversos motivos, né? Um pouco do cansaço, a disponibilidade, o tempo que às vezes, de fato, o trabalho, tantas outras coisas acabam tomando nosso tempo. Né? Qual é o conselho que o senhor dá? Né? Porque existe o desejo de continuar transmitindo a fé mesmo, né? Mas às vezes também justamente o que o senhor falou, um certo remorso, porque eu queria dar o máximo, mas eu não estou conseguindo dar o melhor ainda. Se você está inserido no meio, na vida da comunidade, se você tem
os seus compromissos sejam pessoais, sejam de trabalho, sejam dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Você precisa reavaliar o seu caminho, como você foi parar ali, né, como você se sentiu chamado a estar na catequese, e depois ver o que é prioridade. Então, ainda que eu sinta que eu tenha vocação, que eu seja chamado a ser catequista, mas eu preciso saber o que é prioridade para mim nesse momento. Então, se eu percebo que a catequese é a minha prioridade, eu preciso priorizar a catequese, eu posso encontrar os meios para isso. Eu vou encontrar os meios para isso. Mas se há outras situações, então é realmente se questionar o que é prioridade para que eu possa fazer bem. Chegou um determinado momento em que eu não podia mais estar na catequese. Então, porque eu tinha outras prioridades. Então, eu preciso me afastar e dizer, isso daqui no momento não vai ser a minha prioridade, tem outras coisas mais importantes agora, nas quais eu também vou transmitir a fé, nas quais eu também vou estar bem, vou me sentir realizado como cristão e seguir. Ninguém é obrigado a estar durante toda a vida na catequese. Agora, vamos mudar de assunto mesmo. Você percebeu que o sotaque do Padre Gustavo tá diferente? Sim. Olha, desde quando ele sentou nessa mesa, que eu disse, meu Deus, eu posso passar a noite todinha escutando esse padre falar. O Carol tava ali dizendo, olha o sotaque do Padre. Pra mim lembra muito nosso saudoso Dom Mário. Desde quando ele sentou nessa mesa que ele começou a falar, eu Dom Mário. Tá semelhante, Padre. Tá muito semelhante, Padre. Olha, eu posso passar a noite todinha escutando o senhor falar. Mande uma lei pro giro da pizza que eles nos deram uma pizza. Foi não? Eita, a gente tá ficando importante. Meu A Deus. melhor pizzaria da cidade. Se não for, que eu segue. Eu já vou botar na minha camisa de patrocínios. Giro da Pizza. Giro da Pizza, olha, a melhor pizza aí da cidade de Propriá. Aproveite, você que tá aí assistindo o Podcom com o Padre Gustavo, né? O Padre Gustavo não tá Tô tão na feliz Itália. agora, pizza. Ganhou pizza, cara. Você que tá aí assistindo o Podcom, tá envolvido, a conversa tá gostosa, a gente falando da catequese, aproveita, já liga aí, já fala no WhatsApp, fala com o pessoal do Giro da Pizza, a entrega, né, rápida, coisa boa mesmo. Telefone 799-9658-8751, 799-9658-8751, é o telefone do delivery da Giro da Pizza, Padre. Pronto, agora o senhor vai experimentar a melhor pizza de Propriá. Olha aí, tá vendo? Veio da Espanha e vai comer uma pizza, a melhor de Propriá, é isso mesmo. A gente tá, é importante. É importante, e aí tá... Oh Deus, obrigado Jesus, por tanto amor. Ai, Jesus. Sim, voltando ao sotaque. Troca as palavras às vezes. Por exemplo, tá na Espanha, vai conversar com alguém, acaba falando em português. Ah, sim, muito. Tá no Brasil, acaba falando em espanhol. Não tanto, mas acontece. E é. Do nada só tá um oxente, essas coisas não, né? Porque Não. é o mais... O senhor já sabia falar espanhol? Não, Ou- na verdade... Aliás, retomando a pergunta. Reformulei. Porque às vezes a realidade da gente, a gente pensa que chega lá e vai falar espanhol a todo instante. Eu lembro que o Padre David falou que ele convivia muito com brasileiros, então não era todo o tempo que estava Sim. falando espanhol. Como é que funciona essa questão do idioma mesmo? Do E- idioma. Nós temos outros padres brasileiros que estão lá também, nos encontramos na faculdade. Então, claro, quando nos encontramos, não deveria, para que melhorássemos o espanhol, mas encontra-se com brasileiros, claro, você fala português. Sim, sim. E até essa troca de palavras. Nunca pagou nenhum mico não, né? Já. Conta pra nós. Lá é normal, porque assim, claro, tem termos que você não conhece, palavras que você não conhece, então ou coisas que são muito parecidas e você usa o termo como se fosse espanhol, mas você está falando português. É só enrolar a língua. Estamos Então, aqui falando com o Padre Gustavo. Está tudo bem? Como tu estás? Eu não vou nem tentar. É só enrolar a língua. Então é um pouco
menos mico, vamos dizer assim. Sim. Agora, aqui, por exemplo, quando eu fui celebrar, então, algumas coisas é como que sumissem da mente. Então, o início da missa mesmo, eu lembro, o Senhor tem de piedade de nós, e não me saía. Verdade, porque o próprio rito da missa traz uma... Assim, o rito é igual, mas na fala e tal. Então, não me saía. E eu precisava do missal para procurar ali buscar. Sim. Porque não vinha. Lá o senhor celebra a missa Sim. todo todos os dia, dias. com a assembleia mesmo, Sim, com o sim. povo mesmo. Então, algumas coisas é como se estivessem deletadas ali. E da quando a mente. gente fala dessas diferenças, a diferença na celebração, eu comparo sempre o Padre David, porque Padre David também foi à Europa, ele ficou em Roma. não Roma, foi? sim. Né? E aí ele sempre partilhava mesmo essa questão, por isso que eu pergunto, não é? Né? Sei que também o senhor e ele são muito amigos. Deus conserve. Então se ordenaram juntos e tal. Sim. E ele disse que uma das coisas que notou muita diferença lá é que, de frente para o padre, no caso, nas costas da Assembleia, tinha um relógio. Então ele tinha que celebrar a missa olhando para o relógio no tempo contado e tal. Sim. E só isso, você falou do Padre David, isso de palavras, esses dias estava com ele, Dom Vitor, e aí eu falei que saiu a minha nomeação lá como vigário, que isso é uma outra história, eu vou contar também. Não esqueça não, só não esqueça. História a gente quer ouvir de tudo. Saiu minha nomeação como vigário agora para uma paróquia. E eu disse, isso dizendo para Dom Vitor, se o bispo me ligou ontem, saiu meu nomeamento. Aí depois David disse, só quero lhe dizer que em português é nomeação. Nomeamento. Porque é nombramento. Você quer um cafezinho? Eu aceito. Como é em espanhol? Nombramento. Nombramiento. Sim. Aprenda o espanhol, meu filho. Então, eu tava na minha cabeça que saiu o nombramento e eu disse o nomeamento. Então, algumas coisinhas assim escapam, mas não é que... E no Café. celular, às vezes, quando escapa, é o corretor que tá já ali no automático. Café com açúcar ou sem açúcar? Sem. Aqui é todo mundo saudável. Pronto. Uhum. E lá, nessa vida lá de estudos e acompanhar... Segure. Pode falar. Você falou do relógio, missa. Sim, sim. É, É que eu falo demais, desculpa. o europeu, eu creio que de modo geral, isso pelas partilhas que a gente escuta de outras pessoas, tem isso da celebração muito cronometrada. Então a celebração semanal dura uma média de 30 minutos. E uma média de 30 minutos é 30 minutos. Celebração dominical, 45 minutos no máximo. Mesmo em festas. Sim, às vezes se passam 45, 50, uma hora, vamos dizer que chegue, mas tá todo mundo... Mas isso, O que o senhor ia achar de Padre Clebson na Europa? me veio isso. Já disse a ele. Padre Clebson, um cheiro, meu padrinho. Né, vamos Já lembrar, disse ele. segundo ponto. Mas, então, padre, essa questão das missas ser, assim, bem cronometradas, né? Se dá pelo estilo de vida deles, eles têm um estilo de vida bem corrido, ou já é algo que vem do passado? Não saberia lhe dizer com exatidão, mas tem um pouco do prático, da praticidade das coisas, gosta de chegar no horário, sair no horário. O senhor acha que há uma frieza? O clima é frio. Não, Além do além clima. do povo, além do clima. Não, Então. assim, que não é uma frieza, a gente diz frieza, não é no mau Sim, sim, sentido. Né? Mas cada um vive a sua fé de uma certa maneira. E aí Padre Clebson sempre lembra. Aqui a gente está acostumado a essa fé de explosão, de cantar, Sim. de tudo mais. Sim. E o europeu é diferente, talvez até influenciado pelo clima mesmo. Também. Mas é uma questão cultural. Não é que eles são menos fervorosos, Sim, sim. porque são mais contidos. Mas o senhor acha que tem isso também? Sim, a Europa passa por toda a Europa e nós aqui não demoramos em experimentar isso, talvez mais rápido do que eles.
esse esfriamento na vivência da fé. Então é fruto de muitas coisas. Eu não poderia dizer é por causa disso. Tem muitos fatores aí envolvidos. Então, mas existe. Para nós que somos latino-americanos, que estamos aqui, vivenciamos a nossa fé dessa maneira, nós sentimos uma diferença absurda na maneira como se celebra. A falar da própria celebração eucarística, mas isso em geral, na própria vivência da fé, existe uma diferença. Nós somos mais explosivos, como você acaba de dizer, a nossa maneira de ter contato com as pessoas é diferente, então tudo isso conta também. A maneira como nós nos relacionamos, que nos encontramos na rua, que falamos com os desconhecidos, tudo isso tem uma diferença. Então, claro, tudo isso reflete dentro da maneira de viver a fé também. Sim, não podia ser diferente, né? Sim. Tá, o senhor disse que ia contar a história do nomeamento. Conte-nos. As histórias aqui são assim, entrelaçadas. Vai surgindo. Eu disse ao senhor que é um bate-papo e vamos embora. Vamos voltar a outros temas aí. Eu disse que estou estudando teologia bíblica. Eu fui a pedido de Dom Vitor. Isso já foi os primeiros temas. Sim. Relaxa. Não tem negócio de cronologia. Não, porque falamos um pouco disso também. Dom Vitor me fez essa proposta de ir de estudar, não para a Espanha especificamente, mas de estudar teologia bíblica, de estudar na área de Bíblia. Por quê? Dentro da província, hoje a província eclesiástica de Aracaju, a Arquidiocese de Aracaju, Diocese de Estância e Propriá, existe uma necessidade de padres formados na área de Bíblia. Os padres que nós temos já estão aí com a idade avançando. Sim. Então, são poucos os padres formados na área de Bíblia e os bispos, depois que se reuniram e tocaram nesse assunto, então Dom Vitor me veio com essa proposta de estudar na área de Bíblia e me colocou assim, como dizer, Uma saia justa? não, me deixou livre para Então não foi na saia escolher, justa, mas me fez um convite caloroso nesse sentido, de acolher a proposta. E aí eu fui muito sincero com o Dom Vitor de dizer que não é a minha área, né, onde eu me identifico. Esses anos todos caminhando com catequese, então a área bíblica não é uma área onde eu tenho tranquilidade em pesquisar. Mas, diante da necessidade, eu poderia tentar. A necessidade sempre presente. Sim. A necessidade sempre Necessitam e Padre Gustavo diz, eu eu poderia fazer o esforço, tentar. Então, porque se fosse para estudar, porque todo mundo acha que é um sonho, na verdade, ir para a Europa estudar. Não é um sonho. Não é uma coisa que estava nos planos, dizer eu vou, eu quero, eu sonho com isso. Não, não é. Mas, diante dessa necessidade, então, eu me dispus a fazer teologia bíblica, que é diferente de exegese bíblica. Vamos devagar. Não vou especificar as distinções, mas a exegese está dentro de uma parte mais técnica, vamos dizer assim. É um estudo mais técnico. Enquanto a teologia está um pouco mais discursivo, um estudo mais discursivo e reflexivo dentro da área bíblica. E aí eu me dispus a fazer teologia bíblica, que do meu ponto de vista, do lugar onde eu estou, seria um pouco mais tranquilo, mais leve para se fazer. E o local, eu tinha em mente que queria estar na Espanha. Se fosse para sair e para estudar, estar na Espanha e não na Itália, como comumente se vai. E aí Dom Vitor me deixou livre nesse sentido também, acolheu a proposta de ser na Espanha
e de ser teologia bíblica, embora ali muitas vezes me motivou a ir para exegese e ir para outros lugares, e eu digo não. Mas também disse, eu vou tentar fazer, porque eu sei que não me sinto muito confortável, pode ser que ali eu me encante, que eu desperte e siga e crie gosto. Então, são 2 períodos que eu estou caminhando, e nesse último período eu refleti bastante se valia a pena o sacrifício, né? Todo esse período de adaptação, como falamos do clima, de pessoas, de contato na paróquia com o idioma e com os estudos também, ritmo de estudo. Então, eu fiz uma avaliação e eu vi que estava sendo muito desgastante e que seria uma coisa que eu não teria muitos frutos. Em que sentido? Eu posso estudar, passar, tirar as notas, mas não chega ao coração. E aí eu me coloquei à frente, no futuro. Eu digo, como é que eu vou concluir o curso? Eu vou fazer a tese e depois, como é que eu transmito isso? A dimensão da transmissão enquanto catequista. Como é que eu faço essa transmissão? Então, se não é uma coisa que eu tenho gosto em falar, em pesquisar, em estar, depois eu vou sofrer com isso e quem for receber esse meu conteúdo não vai receber bem também, vai sofrer também. Então, eu não posso continuar com o curso e depois me frustrar e frustrar a outras pessoas. Prudência, né? Então, conversei com Dom Vitor, conversei comigo mesmo, muito com Deus, rezei bastante para fazer o discernimento. E aí, conversando com Dom Vitor, eu disse que vinha tentar, eu acho que eu já tentei e agora é hora de fazer a mudança. Porque também tinha deixado claro para ele que não conseguindo, não me adaptando, eu iria para o caminho que eu me identifico, que é minha área de identificação, que é a espiritualidade. Então, Dom Vitor disse, não, se você vê que não dá realmente, pode seguir o caminho que está aí no seu coração. Então, essas últimas semanas antes de vir para o Brasil de férias, eu busquei a faculdade, onde está, porque na faculdade onde eu estou não tem o curso de espiritualidade, então eu preciso mudar de lugar, ou seja, eu preciso mudar de diocese outra vez. Para mudar de curso, eu vou precisar mudar de diocese, de universidade e diocese. Então, voltando agora para a Espanha, eu vou experimentar um novo, outra vez, que está em outro lugar. Eu estou em Valência, na Arquidiocese de Valência, e vou me mudar para a Diocese de Ávila. Então, E é lá em Ávila que o senhor vai ser vigário. Exatamente. Olha que coisa boa. Então, estarei na Diocese de Ávila, na cidade de Ávila, na paróquia São Pedro, no centro de Ávila, e farei o curso de espiritualidade ali, nessa cidade, no Centro de Espiritualidade Teresiana, e depois com os jesuítas na Universidade Comilhas, em Madrid, mas permanecendo em Ávila. Lá o senhor tem contato com a catequese? Tenho contato na paróquia. Contato eu sei que tem, né? Mas Não deixa de ter. tem que ter. Mas eu falo assim, nesse sentido da correria, dos estudos, das Exato. celebrações. Não como aqui, mas eu tenho contato, sim, com os catequistas. Inclusive, meu aniversário, eu estava com eles, dia 20. Mas não no sentido de formação, de encontros, embora meu pároco já me pediu muito, Sim. mas estreitar o tempo ali é um pouco complicado, mas temos contatos, temos as observações da catequese. O senhor já consegue perceber a diferença Sim, entre lá e aqui? temos muitas diferenças. O que a gente fala de iniciação à vida cristã é para toda a igreja. A proposta de iniciação à vida cristã é uma proposta para toda a igreja, não só para a igreja do Brasil. Então, toda a igreja, tanto que foi lançado o moto próprio para o Ministério do Catequista, que
Então, isso é para toda a igreja, para todos nós. E lá, claro, tem uma proposta também para a iniciação à vida cristã, mas com essa diferença de contexto e tudo, também tem as suas diferenças. Eles passam as mesmas dificuldades que nós passamos, daqueles que recebem o sacramento, mas que não permanecem, que não continuam. Uma diferença, talvez, gritante é número. Nós temos na catequese, hoje aqui na paróquia de Santo Antônio, por exemplo, quantas crianças recebem o sacramento da comunhão? 200. Lá, esse ano, nós tivemos, eu creio que 30 no máximo. Total, da paróquia. Em Aquidabã, o senhor lembra? Mais de 200. Mais de 200 também. Então essa realidade aqui acaba se tornando sim. comum e lá... Porque eu pergunto por Aquidabã porque, de repente mesmo aqui pode mudar um pouco, né? Crisma mesmo. Aqui, geralmente aqui é em torno disso, tanto crianças na primeira Eucaristia como jovens no Crisma e tal. Sim. Mas existem outras paróquias que vão além, 400, 500, 600. Né? E lá, de fato, é um número bem... É um número baixo. É praticamente 10 vezes menor. Né? Sim. 30 crianças é muito pouco, né? 16 crismandos, jovens e adultos, esse ano. Eu creio que uns 5 adultos, os demais jovens, então o número é reduzido. Isso é um sinal de alerta, um alarme aí de dizer os números. Mas às vezes esses poucos que recebem o sacramento lá, que aí também o senhor no começo falou, né? Também não permanece. Porque eu ia dizer assim, de repente esses poucos voltam, né? Não. Então, É porque aí se deparamos com duas realidades difíceis, né? Primeiro, essa realidade de ser inserido, seja para a primeira Eucaristia, seja também na Crisma, essa iniciação aí da vida cristã. E a segunda realidade difícil aí eu trago também para nossa realidade enquanto paróquia, mas também enquanto diocesano todo, porque a gente conversa com os padres, vai conversando e vai vendo isso, porque muitas vezes o jovem acaba colocando, e é até bom esse podcast para o senhor deixar claro aqui, né? Os jovens acabam colocando de que a iniciação na vida cristã é somente a primeira Eucaristia. Fiz a primeira Eucaristia, já posso receber a hóstia. Fiz a Crisma, parei por ali, o casamento é o bom convívio e pronto, vou à missa. Começo, meio e fim de ano e se falecer alguém. Né? Então, como é que o senhor vê essa realidade dos jovens, desse pensamento de que para ali na Crisma, né? De que não tem esse desejo de não buscar mais, porque de fato não se paralisa ali. E a gente, até o padre Clebson bate nessa tecla que tem grupos, movimentos pastorais, que você pode se engajar, mas de fato assim é uma situação bem difícil. Você fala aqui. O senhor aqui. já falava, né? O senhor e o padre Jânio, só não lembro qual dos dois que repetia sempre essa situação, de dizer, olha, a Crisma se tornou uma despedida da igreja com direito a diploma e foto com o bispo. Né? Porque da primeira Eucaristia ainda volta para a Crisma. Da Crisma, tchau. Cada um segue um rumo diferente, né? Sim. Se nós observarmos o número de batizados, nós vamos em ordem decrescente, né? O número vai caindo. Nós temos um número de batizados enorme. Depois, no sacramento da Eucaristia, o número continua grande. Crisma já vai diminuindo. Matrimônio não chega. Sim. Então, os números começam a ir se estreitando aí na ordem dos sacramentos, no recebimento dos sacramentos. Então, isso é um péssimo sinal também. É para a gente observar esses números. Ultimamente eu digo que a matemática, nessas horas, ela tem me ajudado muito a visualizar algumas realidades. Sim. Isso dos números, o número não importa, ajuda a gente a refletir. Sim. Então, se nós temos 100 crianças que se batizam anualmente, vamos supor, 50 que fazem primeira comunhão, 10 que fazem a crisma, 1 que se casa, então tem alguma coisa aí no meio do caminho que precisa ser ajustada. E é a nossa realidade, seja aqui, seja na Europa. Lá é muito difícil batizar uma criança, mas as realidades elas são assim um pouco parecidas nesse sentido. E aí precisa
precisa-se de experiência, aquilo que eu volto a falar da experiência, do contato, conhecer a Jesus, a função, a missão da catequese é proporcionar isso, essa experiência com Jesus. Hoje a gente precisa ressaltar que o catequista, a catequese como um todo, precisa proporcionar uma experiência concreta com Jesus, com a pessoa de Jesus. Então, se eu faço experiência, se eu conheço, utilizando o mesmo exemplo que eu falei de Gabriel, quando eu conheço Gabriel, a minha impressão muda. Então, eu já não vou dizer que eu conheço Gabriel, mesmo sem eu ter tido contato com ele. Agora sim, eu tenho propriedade para dizer que eu conheço e isso daqui é positivo, isso é bom, isso não. Isso é negativo. Então, é a minha experiência. Fazer experiência é fundamental. Se as nossas crianças, se os nossos jovens e se os adultos não fazem experiência com a pessoa, e aqui não estamos falando com a doutrina. Só um instante, padre. Júlia, pergunta se ele pode subir. Pode continuar, padre. Desculpa. E não é com a doutrina, que é com a pessoa de Jesus. Porque aí, se eu conheço, depois que eu faço a experiência, que eu aprendo a amá-lo, que eu experimento do seu amor, e aí eu me abro a esse amor, aí sim eu posso receber a doutrina e eu vou frutificar, eu vou ter como permanecer dentro da comunidade. Se eu não faço experiência, eu não permaneço. Só permanece quem fez experiência e quem persevera nessa experiência. Então, padre, mais uma vez a necessidade. Eu acho que eu vou sair desse podcast lembrando sempre dessa necessidade, mas da correspondência. Onde houver necessidade, eu irei. É. Peraí, lembre da coceira no coração. Oi. Crise vocacional a essa hora da noite. Crise literalmente. Ave Maria, meu Deus. Oi. Sim, pode falar. Então, se deparamos mais uma vez com a necessidade. E aí, aquilo que, assistindo semana passada, uma homilia do Padre Paulo Ricardo, na homilia ele falava sobre essa questão de que nós cristãos, quando conhecemos a verdade, nos deparamos com uma encruzilhada. E essa verdade é o quê? É o chamado do Senhor na nossa vida. E como precisamos corresponder a esse chamado, abraçando essa causa e levando para mais pessoas, né? Antes eu gostaria de chamar aqui, né, o nosso patrocínio da noite, né? Giro da Pizza. Estamos aqui gravando, né, o nosso podcast, né, o Podcom. Inclusive é irmão de Samara que patrocina as canecas. Olha, Melhor. gostei, cara. Tá em casa. Como é seu nome? Adriel. Adriel. Olha, minha gente. Só para vocês ficarem com vontade e pedirem aí na casa de vocês. Levante aí, Jamison, pro povo ver. Com certeza. Pronto. Eita, meu Deus. Giro da pizza. Pronto. Olha aqui. Tá pegando direitinho? Aparece ali, ó, do ladinho de Gabriel. Abaixa aí um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais? Aí, agora dá um tchauzinho ali. Isso. Muito bem. Pronto, então agradecer ao pessoal da Giro da Pizza. E você que tá aí em casa assistindo, né, não vai passar vontade. Vai fazer o pedido também. E vai adquirir para assistir o podcast Comendo a Pizza, a melhor da cidade. Com certeza. Da A melhor da Pronto, região. olha a melhor aí. do Baixo São Francisco. A melhor do Baixo São Francisco. Falou e Muito disse. obrigado, Adriano. Pronto. Produção, por favor. Então, padre, diante dessa realidade toda, o Papa Francisco, acho que foi no ano passado, que ele fez algo que nós, enquanto catequistas, nos alegramos muito, foi reconhecer a catequese como um ministério, mas eu acho que hoje não ficou tão claro ainda para o povo, de modo geral, e para os próprios catequistas. Beleza, a catequese é um ministério. Muda o quê? Ou Qual a o que é diferença? que isso significa? Boa noite. E isso também já é antigo, a reflexão sobre o ministério do catequista. Haviam diversas discussões entre nós catequistas aqui no Brasil, mas também em toda a igreja, sobre receber o ministério do catequista, todos os catequistas receberem isso como ministério. Para a gente, de modo geral, na verdade, ainda falta um pouco de conscientização da dimensão ministerial da igreja. Nós somos uma igreja ministerial. Nós
em todos os âmbitos, há ministérios que nós precisamos exercer. Então, o sacerdócio é um ministério, sacerdócio ministerial. E aí, nós temos os ministros extraordinários da Eucaristia, é um ministério de acordo com uma necessidade, já é uma coisa comum para nós, embora a vivência disso ainda precisa melhorar no que diz respeito ao ministério da comunhão, aos ministros da comunhão, porque parece que os ministros estão só para distribuir a comunhão ali na missa, e não é, né? A nossa necessidade, na verdade, é outra, né? Se convencionou hoje que o ministro da comunhão está para ajudar o padre na missa, quando na verdade ele está para chegar aonde o padre não chega. Sim. E não é na missa, na celebração. São nas casas, nos doentes, em tantos outros lugares que o padre precisa alcançar, chegar, mas que pela dimensão pastoral isso muitas vezes dificulta. Então precisamos reavaliar também a dimensão ministerial aí com o sacramento da comunhão, com os ministros extraordinários da comunhão. E na catequese também nós temos diversos catequistas. Hoje na nossa diocese, eu creio que todas as comunidades paroquiais elas têm catequistas. Comunidades menores talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas de modo geral nós temos catequistas em todas as paróquias. E a dimensão do ministério ressalta, valoriza, né, o trabalho que o catequista faz, mas não é só isso, é preciso, eu volto à dimensão vocacional, viver esse ministério é assumir a vocação, é assumir como vocação, né? Não é só que eu tenho, porque o bispo veio e rezou sobre a minha cabeça e me deu o ministério. Sim. Se eu não vivencio. Então, você pode não ter o ministério e vivenciar bem a sua missão de catequista, o seu trabalho de catequista, e você pode ter o ministério e não fazê-lo. Então existiria um rito também. Existe. Para a instituição do ministério, então há o rito, mas e aqui, inclusive, eu não sei se tem alguma paróquia que já instituiu catequista, eu não sei se Itabi com o padre Murilo, não saberia dizer se alguma paróquia já instituiu catequistas como ministério, mas é a vivência, né? Perpassa pela vivência, não é só receber o ministério, mas assumi-lo de fato. E a experiência de vida enquanto catequista? Porque, querendo ou não, se torna uma referência para uma comunidade, né? E aí quando a gente fala, principalmente eu acho que de crianças e de jovens, existem certas atitudes que às vezes você está lá na sala, no encontro de catequese, falando sobre Deus, mas fora está dando um contra-testemunho, né? Porque assim, hoje a gente tem uma necessidade muito grande de catequistas, isso é uma realidade, de certa forma, assim, falando da dimensão da nossa paróquia, mas da diocese como um todo. Sim. Só que também não dá para dizer, olha, qualquer pessoa vai ser catequista. Uhum. Né? Não estou aqui diminuindo ninguém, nem menosprezando ninguém, mas como o senhor mesmo falou, é uma questão de vocação. Então muitas vezes é preciso tomar um cuidado com isso, e a partir do momento que eu me torno catequista, ou eu já sendo catequista, é preciso que se dê um testemunho. E às vezes a realidade de vida muda um pouco, precisa mudar um pouco, não sei. Nós precisamos de uma comunidade inteira que seja catequista. Nós falamos sempre isso, que o catequista ele fala em nome da igreja, ele fala em nome da comunidade. Então, ele representa ali a comunidade, mas a comunidade toda, a comunidade paroquial é catequista. Então, a paróquia Santo Antônio é catequista. O conjunto dessas pessoas, o conjunto dessa paróquia é catequese. E dali, dentro dessa comunidade, que nascem as vocações para catequista. Qual é um problema que nós enfrentamos há muitos anos, e eu creio que algumas paróquias ainda
experimentam isso é: você é jovem, eu lhe vi na igreja, ou eu lhe vi em algum lugar, principalmente nas paróquias menores. Você é jovem da comunidade, ou você fala um pouco melhor, você tem um pouco de mais desenvolvimento na fala, então você pode ser catequista. Mesmo você não faz nada não, né? Não participa de nada não, né? Venha ser catequista. Você tá aí à toa, então venha para cá nos ajudar na catequese. Então é a maneira como a gente chama, a maneira como a gente traz para junto de nós aqueles que a gente designa como catequista, como se fosse uma coisa sem importância. Sim. E hoje a reflexão nos ajuda a perceber que não é bem assim, não é por aí que funciona. Então eu preciso, o pároco, o padre, o sacerdote junto com os demais catequistas precisam avaliar bem aqueles que serão inseridos dentro desse grupo de catequese, para que a gente não passe por esse problema, com essa dificuldade. Porque se eu escolho, se eu seleciono, se eu convido, se eu chamo você, Gabriel, para ser catequista, e você não participa de nada, eu nem lhe vejo todos os domingos à missa, eu sei que eu vou ter um problema. Não vai ser a catequese, o você se tornar catequista que vai mudar isso. Pode ser que aconteça, se acontecer, um presente. Mas aí você corre um grande risco. Então, eu preciso selecionar, chamar, vocacionar as pessoas que já estão inseridas dentro da comunidade, que já fazem parte, que já são testemunhas. E é por isso que elas podem se tornar catequistas, porque elas já são testemunho para a comunidade. Elas já são pessoas de vivência, de experiência dentro da comunidade. E por esse motivo, elas podem se tornar, podem ser catequistas. Não é porque é boa, porque é a melhor, porque é isso, não é porque fala bem, não é porque canta bem, mas é porque eu olho para essa pessoa, sei que é uma pessoa de testemunho de fé, vive a sua fé, porque vive a sua fé, ela pode transmitir a sua fé. Sim. E aí, claro, cabe a ela responder, corresponder a esse chamado ou não. Mas aí deve perpassar por isso, por essa dimensão. Olha, mais uma visita ilustre, coisa boa. Deus hoje tá amando. Mas perdi até o fio da meada. A pergunta é de milhões. Quanto tempo para receber o sacramento? De primeira Eucaristia, de Crisma? Que aí, essa pergunta é a grande pergunta. Quem tá em casa... diante de um pároco. Mal começa. Ele não gosta não que diga quando ele chega, mas eu vou dizer. Pois diga. Relaxa, mas o Padre David tá aqui, minha gente. Chegou aqui. Coisa boa. Foi esse o motivo da risada. Sim. Muito nos alegra. Sente-se. Não, pode ficar à vontade. Quanto tempo? Porque o povo pergunta, quanto tempo? A gente mal... Quanto tempo quando tem? inicia... Já quer saber qual é a data que termina? Diz lá, sei lá, pegar o nome, não sei. É claro que a gente está se adaptando muito a essa questão das inscrições. Mas quando se fala, vai iniciar um período de catequese, vamos iniciar os encontros de catequese, existe um convite, é a pergunta que mais surge. Quanto tempo? Tem uma mulher aqui na paróquia que ela disse, quanto tempo? Eu disse, não tem. Não tem questão de tempo. Vou dizer ao padre, 1 ano tá bom demais e olhe lá. Não. Quanto tempo, padre? Eu acho que sempre a essa pergunta sempre nós devemos responder com uma outra pergunta. Dizem que não se responde pergunta fazendo pergunta, mas em alguns momentos é necessário. O que é que você quer? Porque quando a pessoa pergunta quanto tempo para, então ela já determinou um prazo para alguma coisa. Eu quero receber o sacramento em 1 ano. Sim. Ou eu quero receber a comunhão, eu quero... Bom, enfim. Mas o que é que ela realmente quer? Se ela sabe o que ela quer, o tempo vai ser o de menos. O tempo... Claro, se ela sabe o que realmente ela quer, ela vai ansiar, desejar
mas será no tempo certo, será no momento certo, será na hora certa. E não no final do ano porque eu quero fazer festa. E não perto da data do meu aniversário porque eu já quero fazer uma festa só, festejar junto. Ou não porque eu quero fazer junto com a conclusão do meu curso de escola ou do que seja. Então, saber o que eu quero, saber o que se quer. Você quer receber o sacramento ou você quer fazer um caminho dentro da igreja? O problema é que nós preparamos a catequese, nós visualizamos a catequese sempre para receber um sacramento. E talvez seja por isso que não voltam. Também. Então, catequese para o batismo, catequese para a primeira comunhão, para a comunhão, catequese para a crisma. A gente não tem catequese como algo que necessita ser constante na nossa vivência de fé. Eu sou padre e eu necessito de catequese. Eu necessito ser catequizado, catequizar e ser catequizado. Eu necessito da minha formação permanente. Os catequistas, que já são catequistas, necessitam ser catequizados, necessitam de formação contínua. Então, eu, enquanto cristão, preciso criar a consciência, e só faz isso, repito, quem fez experiência de fé, de amor com Deus, de amor com Cristo, eu preciso ter a consciência de que eu necessitarei ser formado constantemente. E que a catequese, embora nesse momento ela me proporcione, me prepare para receber o sacramento, ela necessita ser para a vida. E é por isso que nós falamos de iniciação à vida cristã, à vivência cristã. Porque o cristão, enquanto vivo, necessita, até gozar na eternidade no céu, vai necessitar de catequese, vai necessitar ser catequizado, vai necessitar estar sendo formado. E não só para receber o sacramento, mas para viver a fé, para a vivência da fé, para a experiência de fé constante, diária, todos os dias. Então, que forte primeiro, né? Vocês que são catequistas, recebam, abracem, levem esses questionamentos também para os jovens de vocês. Mas, padre, compreendendo também a questão da catequese, eu me lembrei muito da conversão, né? Então, eu acho que essa questão de ser catequizado, mas também de catequizar, é voltado também à conversão. Essa necessidade diária de viver a conversão, né? De viver a palavra, de viver o chamado, de renovar. Mas, eu quero que o senhor, de catequista, de padre, catequista que tem essa vivência, para outros catequistas, pronto, Gabriel que está aqui representando, mas de catequista para catequista, o que é que o senhor tem a dizer àqueles catequistas que estão em casa, aquelas pessoas que têm essa coceira no coração, né, esse chamado, tendo a coceira, esse chamado no coração. Eu não falei essa palavra em nenhum momento. Foi. Que fique claro. Né? Esse chamado no coração. Nem vou usar dizer lá. Mas, padre, nesse chamado no coração, o que é que o senhor tem a dizer para essas pessoas, né, que estão em casa? Porque vimos, e aí uma experiência na paróquia, o padre sempre reforçando. Seja catequista, né? Procure, venha propagar, enfim, né? Ensinar os jovens, mas é uma necessidade que tem na paróquia. Então, o senhor, o que é que tem para falar para essas pessoas que sentem esse chamado? Perdão. Bom, todos os que vivem a fé, todos os que experimentam da sua vida cristã, experimentam a graça de Deus no seu dia a dia, devem se dispor a transmitir a fé, devem se dispor a ensinar de alguma maneira, de alguma forma, não só na catequese formal, como a gente está falando, se referindo para a recepção do sacramento, mas em todos os âmbitos e todos os momentos da sua vida. Mas vamos tocar na palavra que se repetiu tantas vezes, diante dessa necessidade específica dentro da comunidade, dentro da paróquia, então que façam essa reflexão. Se você, enquanto um cristã, que experimenta, não pode se dispor também a fazer com que outros experimentem dessa mesma graça que você experimenta. Que outros conheçam aquilo que você um dia conheceu. Que outros façam a experiência que um dia você fez. Então, se há essa reflexão, se você consegue pensar nisso e transpor, né, essa sua reflexão para colocar aí em prática, busque o padre, busque
um catequista que você conheça e fale que você sente esse desejo, que você sente essa vontade. Reflita um pouco, reze e se coloque como missionário, como discípulo missionário do Senhor, para dizer: eu estou aqui e posso colaborar, e posso ajudar. Tempo, vão vir diversas dificuldades, diversas desculpas que às vezes a gente se dá, né? Dá aos outros, mas a gente está se dando também várias desculpas. Então, essas dificuldades existem, mas não seria uma prioridade evangelizar? Sim. Não seria uma prioridade transmitir a fé? Então, se você sente isso, se você consegue refletir sobre isso, se coloque à disposição, se abra a graça de Deus, e aí dentro da catequese você vai ver, como catequista, também muitas graças acontecerem, muitas transformações a acontecer. Eu fui transformado sendo catequista também. Sim. E diante dessa realidade da missão, da vocação, o senhor certamente tem referências. É assim, falando por mim, eu tenho 2 referências muito boas, né, que é o senhor, não é porque estou na sua frente, mas sempre que se fala em catequista, sempre que se fala em catequese, eu estou constantemente, Padre Gustavo, Padre Gustavo, Padre Gustavo, porque Vermelho agora. Vem daí. inspirou muito, né, na questão do ser catequista, né? Claro que essa questão da transmissão da fé, eu já olhava assim e dizia: poxa, mas não tá legal esse negócio de ficar lendo uma apostila e etc. E respondendo o caderninho. Eu digo: desse jeito ninguém se transforma na fé mesmo, né? Não se transformar na fé, mas assim, transformar a percepção, ter esse contato, essa experiência com Deus, né? E o senhor, né? E me sinto assim, lisonjeado, extremamente agraciado por Deus pelo contato que a gente tem na diocese com o Padre Janisson, né? Peço desculpa a tantos outros padres, catequistas, leigos mesmo. A própria irmã Luciene, não convivi muito com ela, né? Mas a alegria de ser catequista, aquela coisa toda, o senhor certamente tem algumas referências no âmbito da catequese, não tem? Bom, vamos. Sim, Olha, enquanto... perceba, se fala em catequese, de todo jeito, na paróquia Santo Antônio de Propriá, surge o nome de Elzira. Porque ela mesma tem esse orgulho de dizer, quase 40 anos sendo catequista. Nesses 40 anos, não sei quantos, sendo coordenadora da catequese. Então são referências que a gente vai tendo. O senhor certamente tem, se não que foram seus catequistas, mas talvez no conviver. O senhor conviveu morando próximo da irmã Luciene também, quando estava em Aquidabã. E aí? Sim, eu creio que uma referência de modo muito geral, assim, já que nós falamos que a catequista é a comunidade, então a escola de catequese, na qual eu participei e recebi formação também, para mim é um testemunho, foi para mim um testemunho, um exemplo de catequese. E aí não uma pessoa específica, senão o conjunto dessas pessoas. Sim. Então, aquilo que deve ser a catequese, a comunidade. Então, na escola de catequese, Dom Jairo, que acontecia lá em Feira de Santana, ali eu vi uma comunidade catequizadora, uma comunidade que catequiza, né? O grupo, inclusive, que o Padre David fazia parte, fez parte. O nome de Padre David só não saiu mais hoje do que a palavra necessidade. Necessidade. Eu acho que ele veio bater aqui porque a orelha já estava queimando. E não foi por minha causa, que fique claro também. Foi daí, dessa parte. Tá bem, meu filho. Então, para mim, essa experiência na escola de catequese Dom Jairo, em Feira de Santana, é uma referência para mim de experiência de fé, de catequese, de transmissão da fé, porque é uma escola para formar catequistas, né? E ali eu fiz uma experiência muito bacana, muito boa, com todos que estavam ali naquela equipe e depois fazendo parte da equipe também. Sim. Eu tô vendo que o senhor tá aí com, não sei como chama, um pingente, uma medalha, não sei. É Santa Terezinha aí? Teresona. Teresona. Teresa de Ávila. Outro podcast.
captou, mas Padre David disse que tem que ter outro podcast só pra falar de Teresona. A frase célebre, padre. Eita. Chegue pra loja. Algumas curiosidades, na verdade. Vixe Maria. Pra falar de Teresa, o Padre Gustavo ele precisaria não de um podcast, mas de uma série de podcasts. Então aqui algumas curiosidades da vida do Padre Gustavo. Depois vocês colocam isso aqui como parêntese, obviamente. Certo. O Padre Gustavo, ou ele era ordenado no dia de Santa Teresa, ou ele morria. Quase ele tinha um infarto. E aí nós fizemos, foi feita a eleição da nossa ordenação. E Dom Mário aprovou, o conselho aprovou, todo mundo aprovou, e esse que saiu a data. Primeira data, 15 de outubro, que é o dia de Santa Teresa. E o Padre Gustavo falou assim, essa data tem que ser minha. Dom Mário falou, eles são dois, eles definem. Então ficou na minha mão, na mão do Padre Ricardo. O Padre Ricardo fez, bom, eu disse, e ele fez, mas Dom Mário, Teresa, eu sou devoto de Teresa. E Dom Mário, eu não tenho problema com devoção pessoal de ninguém. Isso não é um problema meu, é um problema seu. A devoção pessoal é sua. E aí o Padre Gustavo olhou pra mim assim com a cara de cachorrinho pidão. Do tipo, você não vai permitir que eu seja ordenado no dia de Teresa. Não teria lógica. Troca tapa. Os diáconos trocando Do tapa. alto da minha benevolência, eu falei, eu cedo a data 15 de outubro, mas ainda fui ordenado antes dele, no dia 8 de outubro. E aí, com certeza, sobre isso ele vai poder falar melhor, depois de ter feito essa experiência agora na Espanha, eis que ele vai morar em Ávila, aos pés de Teresa, e agora vai estudar espiritualidade. Eu falei isso, mas eles acham que não se deram conta do eu nunca lugar. comentei, não, Mudou mas o curso, né? saiu de Bíblia, Agora sim. agora vai pra espiritualidade. Era só isso, eu entrei só pra falar da vida dele. Só Deus basta. O Padre David disse Volte. que ele vai fazer um Volte. podcast. Pra quem tá em casa, a gente já cobrou várias vezes um podcast com o Padre David. Agora vocês que estão aí, comentem aí nesse vídeo. Vem Padre David, coloca a hashtag Vem Padre David pra fazer parte do Podcom. Eu já falei pra eles que não tenho roupa pra esse evento. Olha como eu tô vestido hoje. É meu dia de folga. Eu não tenho roupa pra fazer um podcast, pra fazer. Eu não sei nem falar essas coisas. E tem muito chique. Tem um tema super especial para Padre David fazer um podcast, mas eu não vou dizer, deixa pra ser surpresa quando de fato ele vier. Não gostei desse tema. Antes É pra dar o spoiler logo. antes de Jesus voltar, eu venho. Só pra gente terminar já. Eu lembro que na sua ordenação, padre. Obrigado, Padre David, pela sua participação. No convite tinha de fato a frase de Santa Teresa. Foi você que fez. Tá, não, peraí, vamos devagar, vamos devagarzinho. Padre David disse, não, ele vai falar agora que ele vai pra terra de Santa Teresa. E aí, como é que tá o coração? Pode ficar à vontade. Pode Eu chorar. estou. Se for pra chorar, eu choro. Tô aqui, viu? Ninguém solta a mão de ninguém, né, Célia? Então, uma semana antes de vir de férias, eu estive em Ávila. Ainda não estava tudo definido, mas tudo se definia nessa ida a Ávila. Então, para mim, foi muito emocionante, como é emocionante falar agora. Estar naquele lugar para mim, porque fala da minha vocação, embora eu não falei isso aqui no início, mas é impossível falar da minha vocação, da minha iniciação à vida cristã, da minha entrada na comunidade cristã, sem falar também em Teresa d'Ávila, em Teresa de Jesus. Então, para mim, foi muito emocionante estar ali naquele lugar. É emocionante saber que eu vou morar ali, que eu vou ser vigário ali, naquela cidade, naquele lugar, ajudar na evangelização também naquele lugar onde pisou, onde passou. Essa mulher que transformou minha vida. O testemunho de Teresa, a experiência de Teresa com Cristo, e o catequista é esse, que estamos falando de catequese, aquele que, por meio da sua experiência com Cristo, ele se abre para que outras pessoas também possam se transformar. Então, a experiência de Teresa com Jesus transformou a minha vida. Então, lendo sua biografia, conhecendo a sua vida,
eu pude me aproximar mais do Cristo. Eu pude saber que eu tinha um Cristo amigo, Sim. que tinha um Senhor que desejava ser amigo meu, ser próximo a mim. Então isso mudou completamente a minha maneira de estar na igreja, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de ser, de estar. Transforma tudo. Já que a gente tá falando de emoção, eu lembro que na sua ordenação o senhor falou foi Dom Mário que lhe ordenou. E o senhor disse assim, que Dom Mário perguntou, quer ser padre pra quê? E o senhor explicou, e ele disse, não, mas pra fazer isso, não é isso que eu quero que o senhor diga, o que era exatamente. Ele disse, não precisa se ordenar pra fazer essa obra. Era o que exatamente? Isso foi na entrevista com ele para entrar no seminário. Então, Dom Mário, estávamos os dois a sós e ele perguntava, mas você quer entrar no seminário por quê? Para quê? E ele falava daí para evangelizar, para estar ali e transmitir, levar o Cristo para outras pessoas. E pois fui fazendo todo um discurso e a cada resposta que eu dava, Dom Mário dizia, mas você pode fazer isso em casa, mas você pode fazer isso sendo casado, mas você pode fazer isso trabalhando, mas você pode... Tudo ele dava uma justificativa de que eu poderia fazer de outra forma, em outro lugar, de outra maneira. Mas ali eu estava convencido de que eu queria fazer isso dessa maneira, naquele lugar, passando por essa experiência. E eu disse, eu tenho consciência disso, eu sei que eu posso fazer isso em todos esses lugares, mas hoje eu quero fazer aqui, eu quero fazer dessa forma, dentro. E aí ele disse, então, se você está consciente disso, tranquilo, pode ir, só depende agora da aprovação dos demais. E aí foi. Tô segurando aqui pra não chorar. Padre David, quer falar mais alguma coisa? Não, eu não queria falar nada. Mas já falou. A minha sogra, quando vê o senhor, vai ficar com um sorriso de orelha a orelha. Leandra. Então, acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. O senhor tem algum recado, assim, diante da dimensão da catequese, mas de um modo geral, né? Tantos catequistas, mas também tantos cristãos que estão nos assistindo nesse momento. Sim, para os catequistas, aqueles que já estão há muitos anos, como falamos em Eusília, eu que passei por aqui também tive contato, mas para tantos catequistas que já estão aí em suas paróquias há muito tempo, que se deixem agraciar pelo Senhor nessa ação renovadora do Espírito. Então, ser catequista, por mais que há muitos anos você exerça esse ministério, esteja na catequese, mas que no seu coração você se deixe transformar, para que seja mudando a metodologia, mudando a forma, o local, transformando o espaço, como tudo isso é desejado e almejado, mas que seja o Espírito a renovar a catequese. Não somos nós, porque mudamos o ambiente, ou porque mudamos a metodologia, que transformamos as pessoas. É a graça de Deus em nós, é o Espírito de Deus em nós. Até porque, mesmo nas salas de aula, como nós recebemos a catequese, nós recordamos nossos catequistas. Pessoas que receberam a catequese há 200 anos atrás, com a catequista falando ali daquela forma, daquela maneira, e foram transformadas também, porque é o Espírito, é a graça de Deus, é a graça do Espírito Santo de Deus que age. Então, por mais que renovemos metodologia, meios, modos, lugares, mas é o coração do catequista o lugar da renovação, é o coração do catequista o lugar da transformação. Então se deixe guiar pelo Espírito, abra-se à ação do Espírito Santo de Deus e escute a igreja. Se a igreja orienta, se a igreja fala, nós escutamos e buscamos obedecer, obedecemos. E quando obedecemos, a gente também vê a graça de Deus acontecer. É seguir a orientação da igreja, seguir a orientação do Espírito Santo de Deus em nosso coração. E aí a catequese, ela é eficaz. Amém, amém. Amém. Você tem mais alguma coisa para falar, para perguntar? Não.
Estamos falando de Teresa Dávila, né? Então, assim... Bem que o Padre David é disse. porque... eu tava... É porque Teresa eu fico trocando, assim, mas o senhor vai sendo devoto, né? Falando do castelo interior, padre. Onde é que o senhor chegou, pelo amor de Deus? Só pra eu me situar na minha vida onde é que eu tô. Tá na porta, já tá na torre. É, pra eu ver se eu cheguei ao menos na estrada. Não é recomendável fazer essa avaliação. Eita! Como é o nome da menina, Nossa Senhora de Fátima? Amelinha. Lúcia. Não, Amelinha. Pronto, já saí com crise depois de Amelinha. A menina criança. A gente fez um podcast com o Otávio e lembrava, né, da situação lá em Fátima, que quando os pastorinhos perguntaram, e Maria das Neves onde tá? Tá no céu. Aí Lúcia se empolgou e disse, e a Amelinha? Aí Nossa Senhora disse, a Amelinha vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. Ai, Jesus. Aí ele perguntou o que foi que a Amelinha fez. Quando se falou em Amelinha, em 1917, naquele interiorzinho, aí Jamison ficou com a orelha em pé. Disse, se ela foi pro purgatório... Meu Deus. Ai, Jesus, converte-me, Senhor. Sim, e o castelo E interior? o castelo? Bom, o castelo interior, assim, são os passos que Teresa dá para oração, da vivência da oração, dos graus de oração que você vai alcançando. Então, eu acho que seria presunçoso dizer que a gente está em determinado lugar ou não. Claro, seguindo ali os passos que ela dá, a orientação que ela dá, às vezes você se identifica em determinados locais. Sim. E às vezes você não se vê em nenhum deles. Então, é fazer o seu caminho pessoal de oração e ir adentrando ali pelas portas que se forem abrindo. Jesus. Eu faço agora que nem o Otávio disse, né? Pra entrar no céu. Nossa Senhora vai me ajudar. Ô, minha Santa Teresa, me ajude. Me bote no caminho desse castelo. Mas no castelo interior, dentro dessa imagem, não é que a gente vai dizer eu tô aqui, eu tô ali, eu vou chegando aqui, eu vou chegando aqui... Eu já cheguei no centro do castelo. É um pouco perigoso a gente ir dizendo isso, até para não... A gente vai inflamando o ego, achando que estamos lá em cima, lá dentro, namorada com o rei, quando, na verdade, pode ser uma ilusão da nossa parte, uma enganação do demônio, inclusive. Talvez então, a gente pode dar passos atrás também, nem sempre passos à frente. Sim. Então, ali é uma imagem para que a gente vá se situando e buscando crescer sempre na união com Deus. Estar unida ao Rei, na sala do Rei. Mas será sempre um caminho de busca. Será sempre... A nossa vida inteira será para nos encontrarmos com Ele, com o Rei, com o nosso Senhor. E... acho que determinar assim os lugares não ajuda espiritualmente. Então, padre, eu acho que nos resta agradecer, né, a participação, dizer o sim, mesmo no medo, mesmo. Ele mandou mensagem antes de chegar, disse, tô com medo. Tá com medo de quê, homem? Né? O que foi? Padre Então, David. agradecer mesmo pela participação, né? Quando esse podcast for ao ar, estaremos celebrando a vocação, né, dos catequistas de modo especial. Não é só dos catequistas, é dos leigos de modo geral que participam da vida de igreja, mas a gente tem um olhar um pouquinho mais especial nesse dia para os catequistas e que bom que o senhor veio participar com a gente hoje. Então, quando estiver lá em Ávila, feliz, emocionado, morando na terra de Teresona, lembre da gente, reze, né, pela Pascom, mas também por nossa catequese. Eu sei que o senhor reza constantemente pela Diocese de Propriá, mas se não for pedir muito, reze por mim, de modo particular. Diga meu nome. É como diz Padre Clebson, diga meu nome. Nem que seja no restinho da oração, mas diga meu nome. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, partilhar algumas coisas da vocação, da vida, da catequese, né, da igreja. Então, é sempre motivo de alegria poder compartilhar da experiência que nós fazemos. Agradeço, parabenizo a Pascom da Paróquia Santo Antônio de Propriá, tenho acompanhado, visto algumas coisas no Instagram, né? E é muito bonito ver os passos que vocês vão dando,
qualidade que vocês vão dando a esse... Tá ministério na minha cabeça, mas Pastoral. a pastoral, e é um trabalho fundamental, importante, né, que cresceu bastante agora com a necessidade Sim, da olha a necessidade pandemia, mas realmente a qualidade que vocês estão imprimindo na Pascom tem sido muito bonita, e eu espero que ajudem outras pastorais também da comunicação da nossa diocese a buscar, né, esse empenho, esse desempenho também que vocês estão tendo e fazendo acontecer, levando a comunicação, levando o evangelho, levando a Cristo, a quem nós precisamos com ele nos encontrar, para outras pessoas, para que outros possam experimentar também da graça. Isso também é catequese. Amém. Então, antes de finalizar, padre, gostaria de agradecer, né? Gabriel já agradeceu, muito obrigado pela sua participação. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Esse podcast é todo um trabalho, então é uma rede de pessoas que vão se unindo, seja a Celi Ronaldo, que fornecem a casa, né? A gente acaba invadindo, seja a Samara do Mundo Criativo, que também nos ajudou aí com as canecas. A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes paga o aluguel da casa. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes vai fazer um Pix. Amém, Jesus. Né? Mas hoje tivemos a graça também, e aí a gente também pode ver o cuidado de Deus, né? A forma que Deus tanto vai nos amando, e se deu certo, como o Carol costuma dizer, é porque é de Deus. O nosso novo patrocinador, né, o Giro da Pizza, fornecendo aí pizzas pra gente, né? Então, após o podcast, que demora, gente, vocês estão em casa, já são 9h52 aí, e estamos aqui fazendo essa gravação, né? Então, Fora os aperreios, né? Que fora os hoje o aperreios. computador não ia hoje o ligar. computador, o padre não ligava, eita, que o padre vai sair de casa, vai chegar aqui, não vai dar nada, mas tudo é luta, e a gente sabe, né? Quando se trabalha pro reino, nada é fácil, e se não é fácil é porque justamente vale a pena, não é isso? Então, ficamos por aqui, não é isso, Gabriel? Antes de terminar, Não. o padre podia fazer um momento de oração Com certeza. e dar a bênção. E dá a né? bênção. A nossa oração é de gratidão ao Senhor pelas maravilhas que Ele realiza em nosso meio. Como vocês acabaram de agradecer, né, seja pela presença, por esse momento, por nós estarmos aqui, nós agradecemos também nesse momento ao Senhor pela vida, por Ele ter nos chamado, nos escolhido, mesmo diante das nossas fragilidades. Mas nós te damos graças, Senhor, pela eleição. Agradecemos pelos catequistas da nossa diocese, agradecemos por todos aqueles que se dispõem a evangelizar, as lideranças das comunidades, todos os leigos engajados, comprometidos com sua comunidade, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, para que a força e a graça do Espírito Santo continuem sempre motivando a cada um deles, dando as motivações mais acertadas para que todos eles possam despertar e se fazerem instrumentos do amor de Deus, instrumentos da presença do Senhor diante daqueles que eles encontrarem pelo caminho. Então, Senhor, nós os agradecemos e bendizemos pelos vossos dons, pela vossa bondade e pela vossa providência em nosso meio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, que também é mãe dos catequistas, pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, Amém, Gabriel. Obrigado por estar dividindo aqui a mesa comigo, né? Mais um episódio do podcast. mais uma vez, obrigado. Compartilhe para terminar. Mais uma vez, obrigado, Padre Gustavo. O mesmo pedido. Reze por nós e até o próximo Podcom. Deus abençoe a todos.